É tudo novo, né, irmãos? Tudo novo, então já recebi até um sobrenome novo comigo. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, a começar do verso de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso de número 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado em seu espírito, voltou-se e disse ao espírito que estava na mulher: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados. Verso de número 25: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, diga, de repente, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém, irmãos? Queridos e amados irmãos que estão aqui nesta noite, obreiros e obreiras da casa do Senhor, você que está aqui pela primeira vez nos visitando, estamos aqui diante de uma palavra que vai nos mostrar que, mediante uma visão, ou a obediência de Paulo a uma visão, ele parou dentro da prisão. É isso mesmo que você ouviu. Paulo foi obediente a uma visão e parou dentro de Deus. Observem, queridos, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo São Paulo, agora mediante a primeira viagem missionária, a qual ele ia fazer em território europeu, nos diz a palavra que Paulo encontra-se em uma cidade chamada Troade. E estando lá na cidade chamada Troade, ele tem uma visão. Nesta visão aparece um homem no qual Paulo identifica como sendo da região da Macedônia, e este homem então rogava, pedia, clamava para Paulo, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. O interessante, queridos, é que quando Paulo ele imediatamente recebe aquela visão, a Bíblia nos diz no verso 10 que logo depois desta visão procurávamos ir para a Macedônia. Lucas aqui está escrevendo, ele que escreveu o Evangelho segundo Lucas e ele que escreveu também Atos dos Apóstolos, está falando aqui na segunda pessoa, dizendo que para celestial temos que ser, pastor Alex, obedientes à visão celestial. E a Bíblia diz que Paulo então
sendo obediente à visão celestial, ele desloca-se com Lucas, levando consigo também o seu moço Timóteo e mais discípulos, para poderem navegar de barco até a região da Macedônia. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, achegando-se à região da Macedônia, ele passa pela cidade de Neópolis. Aqui não vai registrar que nenhuma pessoa dali converte-se ao Evangelho. E aí então parte Paulo para a cidade de Filipos, esta já também dentro do território da Macedônia. A Bíblia diz que Paulo toma a iniciativa, sendo um dia de sábado, de ir para o lugar, procurar um lugar para orar. E a Bíblia diz que então Paulo, ao chegar no lugar de oração, encontra algumas mulheres já dentro do território da Macedônia. E a primeira mulher no território europeu que foi evangelizada, que foi alcançada, chamava-se Lídia, a primeira pessoa em território europeu a ser evangelizada por Paulo e ganha para o Evangelho de Cristo. Era uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Veja bem que coisa extraordinária. Paulo, obediente àquela visão, a primeira pessoa que ele ganha em território europeu é um empresário. Veja que coisa maravilhosa, meu pastor. Paulo com certeza se animou. Fui obediente à visão do céu, e a primeira pessoa, Lecres, que eu ganhei, Paulo, quem sabe disso no seu espírito, em seu coração, é uma empresária. Tudo estava dando certo, tudo estava indo bem, mas quando nós tomamos a atitude de sermos obedientes à visão celestial, no mundo espiritual, nós vamos com certeza receber algum tipo de retaliação. Diga retaliação. Quem é obediente à visão, com certeza vai ser retalhado, mas no fim da história, a vitória será da igreja, a vitória será do povo de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo então, ele prega para Lídia, ele ganha Lídia para Jesus. Lídia chama Paulo e os demais discípulos para irem residir em sua casa, ou permanecer em sua casa. A Bíblia diz que não somente Lídia, vendedora de púrpura, empresária da região, converte-se ao Senhor Jesus Cristo, mas também é batizada, não somente ela, mas toda a sua casa. Paulo continua então evangelizando naquela região, só que de repente levanta-se um instrumento de Satanás na região para poder interromper, para poder atrapalhar a obra de evangelização. Todas as vezes que você se colocar na presença de Deus, todas as vezes que você se levantar para fazer a vontade do Senhor, todas as vezes que você for obediente à visão, o diabo vai tentar usar os seus instrumentos para interromper a obra que Deus vai fazer através da sua vida. Mas não podemos ser desobedientes à visão celestial, porque no final a vitória será da igreja, a vitória será nossa. A Bíblia diz que levanta-se uma mulher, e esta mulher tinha um espírito de cigana, essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Ela começa a seguir Paulo e os discípulos e começa a dizer: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Pastor Luciano, o espírito que estava na mulher estava mentindo? Não, estava falando a verdade. Mas o que na verdade o espírito que estava naquela mulher queria fazer era avisar as autoridades que Paulo estava na região. Por que, pastor Luciano? Porque Paulo, aonde chegava, Paulo causava um alvoroço, porque ele era cheio do poder de Deus. Paulo, aonde ele pisava, ele causava um rebuliço. Isso fica muito claro quando nós olhamos o que está escrito ao Paulo chegar na Tessalônica, mais precisamente em Bereia, e a Bíblia nos diz que reúnem-se os homens ali daquela região. Quando Paulo ali se apresenta, quando Paulo ali chega, e eles dizem assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Oh glória! O homem e a mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele causa alvoroço no inferno, ele causa alvoroço lá na comunidade,
agora começa a anunciar que Paulo e os discípulos estavam lá. Para quê? Para acontecer aquilo exatamente que nós lemos por ocasião da libertação da mulher. Nós lemos aqui, você conhece a Escritura, Paulo perturba-se com a fala daquela mulher, e Paulo então repreende o espírito de adivinhação que estava naquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que a mulher era duplamente escrava do espírito de adivinhação e escrava dos senhores que lucravam com as adivinhações daquela mulher. A Bíblia diz que aqueles homens vão diante dos magistrados, vão diante das autoridades e então tentam embargar a obra missionária através da vida de Paulo e dos demais. A Bíblia nos fala que a multidão se levanta juntamente com aqueles homens contra Paulo e contra os demais, rasgam as vestes, açoitam eles com vara. E alguém pode perguntar: pastor Luciano, mas Paulo não estava sendo obediente à visão celestial? Existem pessoas que confundem as coisas do mundo espiritual. Quando você se levanta, o diabo vai se levantar também, mas no final da história você vai vencer. No final da história a igreja vai vencer. No final da história nós vamos vencer, pastor Alex. O diabo até pode se levantar, mas como diz o adágio, ele vai se levantar para cair. Diga para a pessoa que está do seu lado: o diabo está se levantando porque você está fazendo a vontade do Senhor. O diabo está se levantando porque você está obediente à visão celestial. Mas não te preocupa, no final da história você vai vencer. A Bíblia nos diz, queridos, que a multidão se levantou contra Paulo e os demais e mandaram eles serem açoitados com varas. A Bíblia diz que, recebendo eles muitos açoites, foram trancados no cárcere interior. A Bíblia nos diz que o carcereiro lá dentro da masmorra segurou os pés deles num tronco e acorrentaram a Paulo e Silas. Agora você observe, meu irmão e minha irmã, eles foram obedientes à visão de Deus, eles foram na direção de Deus, eles foram orientados por Deus. Escute algo que eu tenho para dizer para você: muita gente confunde as coisas no momento da aprovação. A aprovação de Deus é a escola do aperfeiçoamento de Deus para a nossa maturidade espiritual. Se você está em Cristo, todas as provações e perseguições vão redundar em vitória e crescimento espiritual para a tua vida. O importante não é parar, o importante é prosseguir, o importante é avançar. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas, ao invés da ótica natural de murmurarem, a Bíblia vai nos dizer que, estando eles acorrentados, estando eles com os pés no tronco, estando eles no cárcere interior, a Bíblia nos diz que meia-noite eles começam a entoar louvores e cânticos e orações ao Senhor. Oh, glória a Deus! O crente espiritual, no momento da aprovação, ele não questiona, ele não murmura, ele não fala do pastor, ele não fala da igreja, ele não reclama de Deus, ele ora e adora, e a vitória acontece. Ele ora e adora, e a vitória acontece. Quantos aqui nesta noite estão entendendo? Levante a tua mão, diga para o teu irmão que está do seu lado: não questiona, só adora. Não questiona, só adora. Está passando pela prova agora, está passando pela dívida agora, está passando pela doença agora, está passando problema no casamento agora, está passando problema com o carro agora, porque no final a tua adoração vai redundar em vitória. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Deixa eu ver quem já pegou essa senha aí. Deixa eu ver quem já pegou essa senha aí. Só quem está adorando no meio da prova, só quem está exaltando no meio da prova. O crente, quando murmura na prova, ele volta para o final da fila. Você está quase chegando lá no topo do pódio. Murmurou, desce até o último degrau para começar tudo de novo. Faça como Paulo e Silas: adore na prisão, adore no cárcere, adore acorrentado, adore açoitado,
declarado que já a vitória vai vir, já a vitória vai vir. A Bíblia vai nos dizer que estando Paulo e Silas adorando, os outros presos os escutavam. Escute, queridos, o escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma tão grande número de testemunhas. O mundo está olhando para nós, para nosso comportamento, para nosso vocabulário, para nossa vestimenta, para nossa postura ética, para o jeito que andamos. O crente é observado 24 horas por dia. Crente que fala palavrão, crente que bebe cerveja, crente que olha coisas ilícitas, crente que não dá testemunho onde trabalha, crente que é murmurão, crente que é rebelde. O mundo está observando, porque nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que enquanto Paulo, Celso e Silas adoravam, os outros presos só observavam. Oh, aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem alguém de olho em você, irmão. Tem alguém olhando para você. Tem alguém se inspirando em você. Tem alguém observando a tua caminhada. Tem alguém observando o jeito que tu fala. Tem alguém observando o jeito que tu veste. O mundo está olhando para você. A Bíblia diz então que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, estando presos e açoitados dentro do cárcere. E quando o crente adora no meio da prova, irmão, o coração de Deus não suporta. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que quando então eles adoravam e oravam ao Senhor, perto da meia-noite, Deus mandou um anjo lá dentro da prisão, e de repente sobreveio na prisão um terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram. Isso é o que acontece quando o crente adora no meio da prova. Isso que acontece quando o crente exalta no meio da prova. Escute só, querido, preste atenção. Quando você adorar o Senhor no momento da provação, Deus vai enviar um anjo lá naquela prisão para poder mudar a história e abalar a tua história. Deixa eu ver quem está pegando isso aí. Deixa eu ver quem está pegando isso aí. Deixa eu ver quem está pegando. Assim aconteceu com aquela família ali, ó. A nossa irmã vinha aqui no culto, nunca reclamava, chegava no pé do altar e dizia: pastor, ora pela minha família, ora pela minha casa, eu tenho fé, eu vim aqui adorar, eu vim aqui fazer voto, eu vim aqui dizimar. Deus se levantou do trono e disse: eu vou dar vitória para minha serva, eu vou dar vitória para minha serva, eu vou abalar as cadeias do cárcere e das prisões e vou dar vitória. Levante a tua mão, por favor. Levanta a tua mão por um minuto. Nosso pastor presidente teve uma direção de Deus aqui que viu uma guerra no mundo espiritual. Eu senti, chefe, que você sentiu uma guerra no mundo espiritual. E Deus falou comigo que nesta noite é a noite daqueles que foram escolhidos a dedo por Deus para poder guerrear. Foi Paulo e Silas dentro da prisão. Tu está passando por crises, está passando por problemas, está passando por enfermidade, está passando por dívidas, está passando por guerras. É esse o momento que você veio na casa de Deus adorar. Quem ficou em casa derrotado, se lamuriando, se lamentando da vida, se questionando nos problemas, não vai receber aquilo que você está recebendo nesta noite. Então te levanta, guerreira, te levanta, guerreiro, comece a adorar, comece a exaltar, comece a sentir a presença de Deus aí. Comece, Paulo, adora, Silas. É a calabachura mandaraia, urabadagachura mandaraia. É no momento da tua adoração, foi de repente, foi de repente, foi de
O chão tremeu quando Paulo e Silas adoravam o Senhor. Não, você não está entendendo. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro. Urabacassai. Ebrianda clamando que astéria. Ebriando com que patacacassai. Ebriando com menebria mandaia. Eu me levanto agora debaixo da autoridade do poder da palavra. E do nome de Cristo agora. Esse peso de trevas começa a ser dissipado para fora agora em nome de Jesus. Essa falta de força para adorar começa a cair por terra agora. Começa a cair por terra agora. Olha como é que esse peso sai de cima dos meus ombros. Olha como é que esse peso sai da tua vida. Olha como essa fraqueza, esse desânimo, essa luta, esse problema começa a ser dissipado agora. Por quê? Porque você está adorando na prova. Está adorando na prova. Está adorando na prova. Então adora Paulo. Adora Silas. Glorifica Paulo. Glorifica Silas. Ore câncer do câncer. Vai se mover. Vai se mover. Vai movendo aí, ó. 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 Alabaxéria, macalabachura, mandaraia. Uribi, calabachura, me canta, alabachandaraia. Continua orando, continua orando. Continua adorando, continua adorando. Segundo a ordem de Deus, o Espírito do Senhor vai se manifestar sobre vidas que estão aqui nesta noite. Porque você está na prova, mas está na igreja. Está na luta, mas está na igreja. Está com dívida, mas está na igreja. Está com problema no casamento, mas está na igreja. Está com carro estragado, mas está na igreja. Está sem carro, mas está na igreja. Está com a boca, não sai uma oração. Está com a boca, sai uma oração. Então Deus vai começar a tremer. Deus vai começar a tremer. Deixa eu ver quem está sentindo. Quem não está sentindo é porque está morto mesmo. Quem não está sentindo é porque está morto. Porque o poder de Deus está aqui. O poder da palavra. O poder da palavra. O poder da palavra de Deus. Levante a tua mão e adore. 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 O Senhor enviou um terremoto. E os alicerces da prisão se moveram. Pastor, eu preciso de porta aberta. Então agora. E logo se abriram todas as portas. Logo se abriram todas as portas. Não, irmão, não, irmão. Se você não receber com Bíblia, você não recebe com nada. Não adianta pular e fazer charme aqui na hora do corinho e na hora da palavra ficar que nem morto vivo. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que muda, a palavra que traz fé, a palavra que levanta, a palavra que sustenta, a palavra que mantém, a palavra que levanta a igreja. Uramagassai, Uramandaraia, Uribicalabaxa. Pastor Luciano e o meu familiar que está lá preso no mundo,
quebradas, as algemas sendo soltas. Essa vida vem para a igreja, essa família vem para a igreja, esse homem vem para a igreja, essa mulher vem para a igreja, esse bairro é de Jesus, essa rua é de Jesus. Os feiticeiros perdem, a igreja ganha, o inferno é abalado e a igreja avança, o mundo cai por terra e a igreja triunfa, os demônios são abatidos e Jesus é exaltado. Receba essa presença em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem? Quantos creem? Dê uma salva de palmas bem alta, Senhor. Pastor Alex orando para a igreja. Vem aqui na ponta do altar. Vem aqui. A igreja toda, vem aqui. Vem no altar. Você crê que Deus vai prover o milagre sobre a sua vida? Você crê que Deus já está provendo o milagre na tua vida?